A vulnerabilidade econômica da população negra ainda se faz presente e reflete as desigualdades historicamente constituídas. As estatísticas demonstram que os índices de desemprego e trabalho informal é maior entre os negros. Mas as pessoas negras têm achado soluções diante da crise e uma das alternativas é o empreendedorismo. A resposta para diminuir a taxa do trabalho informal está no afroempreendedorismo? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Barreiras na vida profissional levam pessoas negras para o empreendedorismo. Dentro desse cenário, o número de pessoas empreendedoras no país cresceu de forma acelerada nos últimos anos, seja pela busca de mais oportunidade, seja por necessidade. Para discutirmos mais sobre essa realidade, estou recebendo hoje aqui no Negros em Foco, Angélica Camargo, que é cofundadora da Nós, comunidade empreendedora e consultora de desenvolvimento de negócios e liderança. Seja muito bem-vinda, Angélica. Obrigada. E também o Kleber Lima, que é analista de negócios do Sebrae São Paulo e criador do projeto Desenvolve Afro. Muitíssimo obrigado pela gentileza, Kleber. Eu que agradeço pela oportunidade. A vulnerabilidade econômica negra ainda é uma realidade? Entre a população negra, essa vulnerabilidade, mesmo com todos os acontecimentos atuais, é uma realidade, está aí, é um marcador forte nessa questão, Kleber? Sim. Infelizmente, por conta do racismo estrutural, nós temos essa dificuldade do negro de se recolocar no mercado de trabalho. E esse é um dos pontos que levam o afroempreendedor a empreender. Ele normalmente procura como primeira saída a recolocação profissional. E aí, como ele vê que, infelizmente, o mercado de trabalho ainda tem muito essa questão do racismo, discriminação, enfim, ele opta por empreender e aí que nasce o empreendedorismo por necessidade. Ô, Angélica, tem uma diferença muito explícita, empreender por necessidade ou empreender por vontade ou empreender por vocação? Faz diferença para o empreendedor lá na ponta? Quando a gente pensa em empreendedores no geral, a gente tem um estereótipo que todos nós sabemos, né? E quando a gente faz o recorte da raça, a gente entende que muitas dessas pessoas acabam por empreender por necessidade, ou seja, pela falta de emprego, pela necessidade de apoiar algum familiar ou se apoiar, enfim, pelas condições que se passa naquele momento, né? A pandemia acentuou muito as questões, de desigualdade e isso leva as pessoas a se reinventarem e acabam tendo uma maior necessidade até de não passar fome, né? E daí vem o empreendedorismo por necessidade, quando a pessoa ela é levada a empreender por uma força maior do que somente querer empreender como qualquer outro empreendedor. Nós temos, inclusive, um levantamento que é a síntese de indicadores sociais 2023, feito pelo IBGE, em que indica que mais de 50% dos postos de trabalho do país são ocupados por pessoas negras. E a maior parte ocupa postos de trabalho em atividades com menores rendimentos, como serviços domésticos, construção e agropecuária. Eu vou convidar vocês para conhecer mais dados e depois nós vamos conversar sobre eles. Vamos lá. O último levantamento do IBGE revelou que a taxa de informalidade do país é de 39,2% no mercado de trabalho. Até agosto de 2023, havia quase 39 milhões de trabalhadores atuando na informalidade. A estimativa anual de trabalhadores sem carteira assinada teve um aumento de 5,9% e aqueles que atuam por conta própria teve um aumento de 0,9%. A pesquisa revelou também que negros representam mais de 44% dos trabalhadores informais e chegam a ganhar 61% a menos que os trabalhadores brancos. Ô Kleber, nós estamos falando que tem os empreendedores, empreender é importante, é bom, nós estamos dizendo que tem os informais. E os informais, no mais das vezes, segundo os números, estão nessa situação porque tem uma barreira ou tem limites para poder acessar essa economia da formalidade. E ser informal significa também não ter direitos, ou não acessar os direitos, ou não disponibilizar desse direito. Como é que a gente concilia essas duas dimensões, As pessoas que gostam de trabalhar na informalidade, que estão na informalidade por necessidade ou por convicção, e a falta desses direitos que permitiriam, então, que eles pudessem entrar para dentro dessa economia
formal? O afroempreendedor, muitas vezes, ele é privado de conhecimento. Ele acaba não entendendo a importância de se formalizar e quais são as vantagens que ele pode ter a partir do momento que ele se formaliza. Então, quando ele se formaliza, por exemplo, ele consegue contribuir com o INSS e garantir alguns direitos previdenciários, o que acaba trazendo maior segurança. Mas muitos dos afroempreendedores, infelizmente, não têm essa informação. E aí acabam empreendendo sem se formalizar porque acham que vão pagar muita tributação, que vão depender de contadores, né? Só que hoje no país nós temos a menor categoria de empresa, que é o MEI, o microempreendedor individual, onde ele vai pagar uma contribuição mínima e vai ter garantido todos os direitos previdenciários. Importante, no caso, né, Angélica? E talvez esse é um trabalho importante da nós, não é? Que é justamente trazer essa informação relevante, não é? Olha, manter-se na informalidade tem um custo, e um custo que depois é muito difícil de ser superado, porque você não tem direitos, não tem carteira assinada, não tem seguro-desemprego, não tem uma série de benefícios que a qualidade de formal disponibiliza. Por outro lado, nós estamos dizendo, olha, mas existe aí um caminho na informalidade que permite, por você, pelo menos, gerar renda, gerar subsistência. Como é que a nós ajuda a fazer essa transição, né, da informalidade para, pelo menos, garantir o mínimo de acesso a direitos? Sim, a nós ela entra muito no suporte à informação, porque é isso, essa população tem muita carência de informação e de entender de fato, né, o que é o MEI, como contribui, como que isso beneficia, né, a ela e, enfim, a sua comunidade. Então, a nós entra, para além de capacitar, mostrar a importância, né, dessa formalização. E como o nosso recorte é direcionado para a periferia, quando a gente olha com mais profundidade, né, as favelas brasileiras têm cerca de 18 milhões de pessoas. Dessas, cerca de 37% são negócios que estão ali regulamentados, né? Então, assim, tem um caminho enorme aí de pessoas que não estão regulamentadas, mas que têm esse interesse de continuar exercendo, de continuar empreendendo, mas a falta do conhecimento, né, leva ela a seguir no caminho, né, da falta de regulamentação. A nós entra para preparar, para abrir caminhos, para de fato informar como que faz todo esse processo de ponta a ponta, passo a passo. Inclusive, Kleber e Angélica, nos últimos anos, em meio às crises econômicas, muitos brasileiros perderam seus empregos e tiveram que encontrar, né, caminhos para conquistar o próprio sustento. E do trabalho informal, grandes ideias empreendedoras surgiram. E eu vou convidar vocês para conhecer uma delas. Vamos lá. Eu comecei a empreender por necessidade. Aí, assim que eu fui desligada da empresa, eu procurei uma forma alternativa de gerar receita. E aí eu fiz o curso de bolsas e dali então eu vi uma oportunidade de empreender e seguir em frente. Quando a gente trabalha de forma informal, tem várias inseguranças. Não só as jurídicas, mas também a sociedade não te enxerga de uma maneira confortável, né? Você está sempre deslocada, porque seu amigo trabalha em tal empresa, porque o seu familiar tem uma certa estabilidade financeira ou de emprego, e você está ali meio na corda bamba. As minhas maiores dificuldades até chegar aqui foi linha de crédito, aceitação do público, as pessoas entenderem que realmente é um negócio, que não era um bico, né? Que realmente é uma empresa. Depois que eu me tornei empreendedora, dona do meu próprio negócio, tudo mudou, é uma outra Agnes. Eu tenho liberdade de mudar de ideia, de quando dá errado eu refazer, dar uns passos para trás, seguir adiante, pausar, deixar algumas questões em stand-by, vamos dizer assim, e ter liberdade. Eu acho que liberdade criativa, saúde emocional, porque mesmo com tantas dificuldades, né, empreender para mim é liberdade. Eu me sinto muito realizada
em ser reconhecida pelo que eu faço, mesmo que seja a passos de formiguinha. A gente sabe que, principalmente na costura criativa, no mundo que eu mais atuo, tem pouca representatividade negra. Então hoje, cada aluna que me procura, que me prestigia, que curte, que compra os meus projetos, é uma realização enorme, assim. A gente tem um caminho muito longo, né, para seguir, mas cada dia é uma conquista, cada dia é uma vitória. Você viu aí, né, Angélica, que ela está dizendo que cada dia é uma luta porque tem que superar tantas coisas, inclusive o preconceito e até a desconfiança, né? De que será que é uma empreendedora mesmo? Será que esse negócio está bem estruturado? Quer dizer, então, junto com o aprendizado do Sebrae, junto com o acesso a esses conhecimentos das formalidades legais, tem uma dimensão aí muito pessoal que precisa ser considerado e trabalhado, né? Então, o empreendedor precisa também estar qualificado para trabalhar com esses olhares enviesados da própria sociedade, não é isso? Por isso que a nós também tem um papel de atuar com o socioemocional, né, na educação socioemocional. Assim como qualquer outro empreendedor, né, a gente precisa estar muito fortalecido e ciente das nossas capacidades, das nossas fortalezas, das nossas limitações, até para conseguir usar tudo isso a nosso favor e fortalecer o nosso negócio, né? Nós temos que trabalhar o empoderamento desse afroempreendedor. No Sebrae, nós temos oficinas voltado também a questões emocionais. Por exemplo, nós temos uma oficina lá que fala sobre inteligência emocional. Sim. Então, o nosso principal desafio é mostrar para esse empreendedor que o negócio virou um negócio. Sim. Porque ele inicia a sua jornada empreendedora por necessidade, mas vai chegar um momento que o negócio está ganhando tração. E aí ele precisa fazer a gestão. E aí entra o papel do Sebrae para capacitar, orientar, dar todo o direcionamento que ele precisa para ele poder ter sucesso no negócio dele. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre o crescimento do afroempreendedorismo e conhecer mais histórias de pessoas que estão gerando impactos positivos com seus próprios negócios. Não saia daí que o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos abordando o tema afroempreendedorismo. A falta de igualdade e oportunidade no mercado de trabalho levam negros e negras a viverem na informalidade. Mas o sonho do negócio próprio também se torna uma opção. Nessa discussão estão comigo aqui no estúdio Angélica Camargo, que é cofundadora da Escola de Empreendedorismo NOICSC, Comunidade Empreendedora, e o analista de negócios do Sebrae São Paulo, Kleber Lima. Novamente, obrigado pela presença. Imagina. Acho que agradeço a oportunidade. Pois é. E nós estávamos falando no bloco anterior dessa questão da informalidade, né? Informalidade nos mais diversos países tem uma intensidade significativa e nós estamos ainda saindo de um período muito intenso da falta de emprego, não é? A economia não cresceu, não gerou os empregos e, da mesma maneira, ainda estamos aí nos rescaldos de uma pandemia, né, que significou praticamente a extinção de muitos dos empregos, sobretudo nessas áreas um pouco mais sensíveis. Com isso, a informalidade, que sempre existiu, aumentou profundamente. E ser informal significa, dentre outras coisas, além dos direitos ou da falta dos direitos, como nós dissemos, também ter uma sobrecarga exaustiva de trabalho. Ter problemas, não é, como você bem disse, socioemocionais de toda a natureza, e o indivíduo precisa tentar encontrar um meio termo para trabalhar com isso. Como é que a gente, para essa saída de pós-pandemia, a gente pode corrigir para que essa exaustão não acabe destruindo o nosso trabalhador informal, hein, Angélica? Olha, essa é uma grande questão, é um grande debate, né? Inclusive, sem dúvida, a pandemia veio para deixar, assim, todos nós, né, devastados e aumentou significativamente aí o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com isso, os dados, né, nos mostram aí também que aumentaram os números de pessoas com
questões de saúde mental, né? Então, eu entendo que, assim como o empreendedorismo e fomentar todo o conhecimento, acesso à informação, às ferramentas, é importante que se fomente também o acesso à informação do que é saúde mental, como essas pessoas podem buscar o acesso. Na Nós, a gente tem um programa que é direcionado, que chama Nós Cuida, em que a gente faz essa ponte entre os alunos e profissionais, né, de psicologia, para que eles possam ter o acesso a esse tratamento, uma vez que o empreender no dia a dia é muito exaustivo, principalmente para trabalhadores informais, né? Transistas, trabalhadores de aplicativos, boleiras, que estão ali dia a dia interagindo com muitas pessoas, são muitas as pressões, né? Equilibrar as contas dá um desgaste muito grande. Então, é importante manter esse diálogo e mostrar cada vez mais de diversas maneiras, né? Como cuidar da saúde mental também faz com que o negócio alavanque. Agora, Kleber, nós estamos, inclusive, nesse exato momento, num debate nacional, né, que é justamente a questão dos trabalhadores de aplicativo, né? Ou seja, do ponto de vista legal, eles são praticamente empreendedores, né? São informais, né? Porque tem uma limitação de acesso aos direitos. E do ponto de vista aí do debate se coloca, olha, mas isso daqui é prejudicial, porque, né, esse pessoal de aplicativo, sobretudo os motoboys, né, tem que atravessar a cidade para lá e para cá, tem uma exaustão danada, um desgaste terrível e nem sempre consegue ter um conjunto de direitos garantidos, né? Então, se não fosse aquela informalidade por necessidade, por vocação, você tem esse tipo de informalidade que é, em alguma medida, legal, mas que produz os mesmos danos, né? Como nós estamos vendo. Como é que a gente trabalha essa informalidade legal que produz essa exaustão, esses danos e até esse cerceamento, essa limitação dos direitos? Como foi dito aqui, a pandemia ela acabou potencializando a desigualdade social. Então, muitos desses empreendedores eles se arriscam para poder colocar comida na mesa. Então, eles empreendem por não encontrar oportunidade na empregabilidade, e optam por realizar alguma atividade que vai gerar ali renda para eles. Mas, se nós pegarmos as características do trabalho informal, esse empreendedor, infelizmente, ele fica sem oportunidade de benefícios previdenciários. Então, se acontece alguma coisa com ele, por exemplo, os motoqueiros, os motoristas de aplicativo, eles não têm a proteção previdenciária. Mas eles também poderiam se formalizar. Tá? Tem estudos do IBGE que mostram que 37 milhões de brasileiros têm carteira assinada. Hoje a gente tem 100 milhões de pessoas empregadas, mas uma conta não fecha aí, porque 37 têm carteira assinada e os outros 63 milhões de pessoas. Eles estão atuando na informalidade, mas o IBGE ele considera como pessoas ocupadas. Sim. Então acaba saindo aí da taxa de desempregados. Essa não é uma questão que está aí no cerne da ação do SEBRAE? O SEBRAE tem uma ação para diminuir, né, o grau de dano de situações dessa natureza? O SEBRAE é um bom aliado para as situações dessa natureza? O SEBRAE ele faz um trabalho de capacitação. A gente entende que promover o conhecimento, né, para esse empreendedor é importante, porque ele precisa ter consciência, né, de quais são as oportunidades que o mercado vai trazer para ele a partir do momento que ele sai dessa informalidade. Esse é o escopo do projeto Desenvolve Afro? Isso, o projeto Desenvolve Afro, ele é um projeto de afroempreendedorismo, né, focado no afroempreendedor para potencializar tanto questões emocionais quanto questões voltadas à gestão de negócio. Então, é um projeto onde nós, né, proporcionamos para o afroempreendedor a representatividade, né, a gente mostra para ele que ele tem um mundo de oportunidades e tem uma pesquisa interessante, que é uma pesquisa que foi feita pela Feira Preta e o Instituto Locomotiva, Sim. que mostra que 96% dos empreendedores acreditam no negócio deles. Então, eles empreendem com o objetivo de expandir, de fazer o negócio deles crescerem. Mas muitas vezes isso não acontece por falta de informação. Mas agora nós vamos conhecer mais uma história de superação.
A alma empreendedora sempre foi uma característica do Rodolfo, mas empreender informalmente era a única opção. Mas ele teve uma ideia e de camelô se tornou um grande empresário. Vamos ouvir. Eu sou Rodolfo Pereira, ex-camelô daqui do Brás, e hoje sou proprietário do Lojão da Mulher e vou te contar um pouco dessa história hoje. Para mim, abrir um negócio nunca foi difícil, porque eu fui criado dentro de uma oficina de costura. Depois, desde muito jovem, com 13 anos, eu fui criado na feira, debaixo de uma barraca. Então, quando eu dei por mim, eu já sabia fazer negócio, eu vivia aquilo. Lógico que teve algumas barreiras, eu tive dificuldades depois para começar a estruturar a empresa. Eu tive dificuldade de crédito, de aceitação, das pessoas me olharem como um moleque negro, pobre, para me darem crédito. Eu primeiro virei um negócio. Depois eu fui estudar como seria ter uma empresa e fazer uma estruturação. Eu sempre fui meio nerd, então abrir um MEI não era coisa difícil, acredito que até hoje não é. Você consegue fazer online mesmo, você entra no computador, faz o MEI rapidinho. O que você tem que estudar mais depois é a evolução da empresa. Você tem que começar a estudar marketing, você tem que estudar vendas, pessoas, processos. São várias coisas que você tem que estudar para que a empresa cresça e você evolua com ela. Hoje nós temos 5 lojas, sendo 4 caminhões, uma loja fixa e um e-commerce. Mas assim, isso é só o começo. Posso ganhar dinheiro, eu posso ter uma empresa e eu posso ajudar o próximo. Eu posso levar produto com preço acessível. Eu chego num bairro aqui, a gente está em Guarulhos. Eu consigo levar uma oportunidade para uma mãe que ganha pouquinho de vir aqui comprar uma maquiagem para ela, um batonzinho para uma criança de R$7, R$5, R$4. O meu negócio, o Lojão da Mulher, ele não é só a primeira loja itinerante de maquiagens e bijuterias do Brasil. O Lojão da Mulher, ele é o jeito brasileiro. Ele é a prova de que a gente se adapta, de que a gente reinventa, de que a gente é criativo. Nós estamos dizendo que é importante ter essa preocupação com o estado emocional, é importante ter, não é, a vocação, mas é importante também ter criatividade, não é? Sim, e sem o Rodolfo dúvida. aí teve a criatividade para lá da conta. E ele trouxe também essa dimensão importante, né, Angélica, que você tem uma ideia, você até um informal, você se transforma em empreendedor, mas depois precisa crescer. E não dá para crescer sem esse conhecimento organizacional, sem conhecer mercado, sem ter acesso a crédito, criar as condições para ter crédito e seguir, então, com essa expansão do negócio, não é? Então, esse trabalho da Noix, num primeiro momento, ajuda as pessoas a terem informações, mas depois precisa processar e implementar essas informações. E aí? O acesso ao crédito é um grande limitador, porque, de fato, faz com que o negócio avance ou não. Né? E falando de como a Noix, né, impacta na vida dos nossos alunos nesse sentido, além de dar toda a orientação, né, dentro da nossa capacitação, desde o dia 1 a gente incentiva com que cada um dos alunos já esteja ali ganhando dinheiro, porque a ideia é que eles consigam gerar recursos próprios dentro da própria formação e que a formação se pague ao final, né? Então, a ideia é aproveitar uma ideia que eles já tenham inicial, trabalhar em cima dela e, desde então, estruturando todos os passos. Então, do dia 1 do D0 até o último dia do curso, o aluno, ele de fato sai dali com um recurso financeiro em que ele mesmo consegue, no final do curso, reverter todo o investimento feito. E aí posso trazer também um outro aspecto, falando enquanto empreendedora, né, de que, ao começar a Noix, a única coisa que eu tinha era o conhecimento. Eu não tinha R$1 no bolso. E ir atrás desse acesso financeiro fez com que a gente conseguisse estar nesse momento atual de poder ajudar outras pessoas, né? Então, eu busquei muitas organizações que, para além de me fornecer o conhecimento técnico, me fornecesse acesso ao crédito. E, aliás, para a gente
ficar mais estimulado, para ficar mais interessado, é muito importante que a gente também leia bastante, né? Relatos e também experiências de quem já passou por esse caminho. E hoje, e nesse momento, é o momento da nossa indicação, né, dos bons livros que tratam dos nossos temas. E eu estou aqui com Pega a Visão. Explica para a gente aqui, Kleber, por que esse livro é muito bom para aquele informal que quer se transformar num grande empreendedor? O Rick Chester, ele é um afroempreendedor. Sim. Que em 2018, se eu não me engano, ele foi de vendedor de água a palestrante em Harvard. Nossa, que maravilha. Então ele fez um vídeo de 1 minuto que viralizou, mostrando para as pessoas que a crise não estava no país, e sim, era uma questão de mentalidade. Sim. Então ele mostrou ali em pouco tempo como que você consegue gerar renda vendendo água, por exemplo. Então ele deu um ensinamento de 1 minuto sobre empreendedorismo, né? E mostrando para as pessoas que há esperança, que a gente não precisa só depender do emprego formal. E a Angélica também traz para a gente, né, uma dica muito importante. Viola Davis, Em Busca de Mim. Viola Davis, né, uma atriz aí que está super em alta, uma atriz multitalentosa e empreendedora, né, também junto com seu esposo, inclusive. Ela retrata, né, na sua autobiografia como foi toda a sua trajetória. E, por vezes, lendo e já relendo esse livro, consegui me colocar muito nos lugares dela, no sentido de passar por situações humilhantes, vexatórias, que prova o nosso caráter, prova a nossa resiliência e que faz com que a gente persista e queira chegar ali no final para mostrar o nosso valor e, de fato, se colocar no mundo, né? Obrigadíssimo pela gentileza da sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. E para você também, Angélica. Muito sucesso, viu? Obrigado pela presença. Volte outras vezes, né? E que a Noix continua fazendo aí importantes transformações. Claro, muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês, telespectadores, pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau!